1.95 Sword Golf Magic. Capítulo 461 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. Shang transformou a espada em seu estado de espada colossal novamente, mas devido à resposta de Deus, ele decidiu parar com a categoria de besta. Shang rapidamente transformou a espada em seu estado sabre para a categoria mago. Ele realmente não se importava com todo o minério que havia desperdiçado fazendo isso. Ele tinha minério mais do que suficiente. A roda começou a girar e, como da última vez, agora havia afinidades na roda em vez de imagens. Shang realmente não se importava com as afinidades que seus primeiros oponentes tinham, e ele simplesmente esperava por seu oponente. O primeiro mago apareceu e Shang simplesmente olhou para ele sem nenhuma mudança em sua expressão. O sino tocou e o mago abriu os olhos. Eles foram imediatamente recebidos por uma estrela cadente. Bang! Surpreendentemente, até mesmo o fraco Igmage conseguiu tirar seu Mana Shield antes do Shouting Star atingir, surpreendendo Shang um pouco. No entanto, Shang apenas continuou lançando estrelas cadentes e sóis ocultos um após o outro, e antes mesmo de um mago ter preparado seu primeiro feitiço, seu escudo de mana já quebrou. Foram necessários 3 ataques para quebrar o escudo de mana. O mago não conseguia nem compreender o que havia acontecido antes que o próximo ataque os destruísse. E esse foi o nível 1. O nível 2 literalmente não foi diferente. O nível 3, por outro lado, teve algumas pequenas mudanças. O mago conseguiu tirar Mana Shield mais Mana Step muito rapidamente, e seu foco já estava condensando um feitiço. No entanto, Shang só precisava direcionar seus novos ataques para o novo local do mago. O mago usou Mana Step mais uma vez, e Shang continuou atirando em seu novo local. Obviamente, o mago estava tentando esgotar o mana de Shang. Afinal, um ataque tão insanamente poderoso tinha que custar uma quantidade ridícula de mana, certo? A cada passo de mana, o mago conseguia escapar de cerca de 5 ataques. Na cabeça do mago, o custo do Mana Step tinha que ser menor do que o que o oponente estava usando com esses 5 ataques. Mas, eventualmente, os ataques de Shang começaram a se conectar novamente quando o mago ficou mais preocupado com o aumento do gasto de mana. O Mages Focus até conseguiu atirar 2 feitiços em Shang, mas com a distância entre os dois e a velocidade de Shang, esses não foram exatamente difíceis para Shang escapar. E então, o mago morreu. Enquanto as 2 primeiras lutas nem podiam ser chamadas de lutas, a terceira pelo menos deu ao oponente a oportunidade de resistir um pouco ao ataque de Shang. Isso mostrou a grande diferença entre um mago mediano e um poderoso. Com o nível 4, a luta voltou ao estado anterior. O mago não conseguiu nem mesmo lançar um feitiço, exceto o Mana Shield, e eles morreram em 10 ataques. A diferença em termos de mana tornou-se aparente neste ponto. Shang precisou de 3 ataques para destruir o Mana Shield de um Initial Igmage, mas ele precisou de 9 ataques para o Mana Shield de um Early Igmage. As coisas só se tornariam ainda mais aterrorizantes à medida que os níveis dos oponentes de Shang aumentassem. Felizmente, a defesa de um mago era fundamentalmente diferente da defesa de uma besta. Pode-se olhar para a defesa de uma besta como um limite que se deve quebrar. Se uma besta teoricamente tivesse uma classificação defensiva de 100 e desencadeasse um ataque com poder de 100, a besta não receberia nenhum dano, não importa quantos ataques desse poder fossem desencadeados. Se o ataque tivesse um poder de 101, a besta sofreria dano a cada ataque. Isso significava que uma besta tinha uma defesa que precisava de uma quantidade mínima de poder para ser perfurada. Com mages, esse não era o caso. Tudo que atingisse o escudo de mana de um mago consumiria o mana do mago. Se o escudo de mana tivesse uma classificação defensiva de 100 e alguém o atacasse com um ataque com poder de 1, a classificação defensiva do escudo cairia para 99. No entanto, um mago também regenerou mana a uma taxa terrível, o que significava que o Mana Shield também recuperaria seu poder muito rapidamente.
Essa diferença no tipo de defesa tornava os estados do sabre e da espada longa tão aterrorizantes contra os magos. Eles lançaram ataques comparativamente fracos, mas com uma velocidade de ataque insana. Falando mais de números hipotéticos, seria necessária uma quantidade insana de concentração, preparação e poder para Shang desencadear um ataque com poder de 200, e esse ataque provavelmente também seria muito lento e uma coisa única. Shang definitivamente não poderia usar tal ataque em rápida sucessão. No entanto, seria incrivelmente fácil para Shang simplesmente desencadear 20 ataques com 20 de poder, criando uma ofensiva coletiva de 400 de poder. Levaria menos tempo. Seria mais rápido. Causaria mais dano. Seria mais fácil. Com tal ofensiva, um mago com 400 de defesa desmoronaria em apenas uma onda, enquanto uma fera com apenas a 30 de defesa não receberia nenhum arranhão. Esta era a diferença na defesa entre magos e bestas. O nível 5 não foi muito difícil para Shang. O mago conseguiu lançar um feitiço e executar o Mana Step, mas a luta durou apenas 3 segundos. Quando o cadáver desapareceu, Shang franziu as sobrancelhas. Ele sabia que alcançaria o 9º nível, mas o 6º nível ainda não seria fácil. Shang tinha certeza de que venceria, mas a próxima luta exigiria que Shang pelo menos prestasse atenção. A roda voltou e Shang olhou. Desta vez, a afinidade de seu oponente pode ser relevante para o andamento da luta. A roda começou a girar e Shang observou. Em comparação com a roda da besta, as imagens na roda de afinidade eram fáceis para Shang discernir. E quando Shang olhou para ele, ele também percebeu que podia discernir alguns dos campos menores agora que não era capaz de discernir antes. Havia algumas afinidades raras e mistas que Shang não conhecia. Por exemplo, havia uma afinidade Blitzard e até uma afinidade Crepúsculo. Porém, o mais interessante foram as 3 novas Pure Affinities. Shang já sabia sobre o espaço, mas agora também havia tempo e gravidade. Então, também existem afinidades de tempo e gravidade, hein? No entanto, isso não era tudo. Havia um ponto na roda. O ponto era tão insanamente pequeno que parecia uma linha preta um pouco maior, mesmo com o poderoso sentido espiritual de Shang. Se Shang não tivesse se concentrado tanto no volante, ele teria perdido. O tamanho coletivo das afinidades de espaço, tempo e gravidade já era tão pequeno que Shang precisava estar no estágio do caminho verdadeiro para vê-los. A roda tinha vários metros de largura, mas a largura coletiva dessas 3 afinidades provavelmente estava na faixa de micrômetros de 1 ou 2 dígitos. E aquela linha preta um pouco maior? Provavelmente nanômetros. Essas afinidades eram ridiculamente raras. Era tão raro que era impossível visualizar. Conseguir uma das 3 raras afinidades puras era provavelmente uma em vários milhões. Mas conseguir o que quer que estivesse naquela linha preta era provavelmente uma em vários bilhões, se não trilhões. Nesse ponto, a roda parou de girar e Shang finalmente viu que tipo de oponente ele enfrentaria agora. A afinidade de seu novo oponente era Terra. Sword Golf Magic. Capítulo 462. Shang não se lembrava da última vez que lutou contra um mago inimigo com uma afinidade com a terra que não foi uma tarefa fácil. Um poderoso mago primitivo com afinidade com a terra, hein? Eu me pergunto como eles lutam. Xing. O oponente de Shang apareceu. Era um homem alto, de cabelos castanhos e barba áspera e longa. Ele parecia um pouco com um bárbaro. Shang não entrou em seu estado de espada colossal. Por enquanto, o saber stat deveria ser suficiente, e o colossal sword stat não era tão bom quando se tratava de lidar com os magos da Terra. A razão era que refração e reflexão não funcionavam tão bem contra magos da Terra. Além disso, Shang não achava que era necessário entrar em seu estado da espada colossal ainda. O sabre stat ainda deve ser suficiente. O bobo da corte ergueu lentamente o martelo e tocou a campainha. Ding! Shang imediatamente lançou suas estrelas cadentes e sóis ocultos no mago. Quando o mago notou o ataque, seus olhos se estreitaram. Em um instante, ele já havia criado seu escudo de mana.
Xing. Ele também usou um Mana Step imediatamente para ganhar alguma distância de Shang. Quando Shang viu isso, ele avançou com um Ice Blast enquanto continuava seu ataque. CRK. Naquele momento, duas enormes garras saíram da terra ao redor do mago e agarraram um escudo de mana. Então, eles moveram o escudo de mana para o lado, fazendo com que os ataques de Shang errassem. As garras podiam se mover pela terra e puxaram o mago com elas. Shang se lembrou do primeiro mago talentoso que ele lutou no primeiro julgamento. Aquele mago era um mago do relâmpago, e ele havia cercado seu escudo de mana com raios para obter um efeito semelhante. Shang não sabia quanto custava para mover o Mana Shield com as garras, mas ele assumiu que provavelmente era mais barato que o Mana Shield. Além disso, mover as garras provavelmente não contava como usar um feitiço. O mago provavelmente poderia apenas movê-los enquanto eles existissem. O mago não estava se movendo particularmente rápido com as garras de terra, mas ele era muito bom em movê-las, apenas o suficiente para evitar os ataques de Shang. Interessante. Um mago da terra com muita mobilidade. Essa geralmente é a fraqueza dos magos da terra. Shang continuou explodindo em direção ao mago da terra enquanto ele continuava desencadeando sua enxurrada de ataques. O mago teve que se mover de um lado para outro para evitar os ataques, mas também teve que se afastar de Shang. O mago não era estúpido e sabia que seria uma má ideia deixar um guerreiro tão poderoso se aproximar dele. No entanto, isso tornou mais difícil evitar os ataques de Shang. Sempre que o escudo de mana era movido para o lado, sua velocidade de retirada de Shang diminuía, permitindo que ele o alcançasse. Quando havia apenas 1 quilômetro entre eles, o mago usou seu primeiro feitiço ofensivo. Uau! Uma enorme onda de terra apareceu de repente entre os dois e estava se movendo em direção a Shang. Quando Shang viu a onda, um pouco de surpresa apareceu dentro de seu olho direito. Sua onda está cortando o meu sentido espiritual. Não consigo ver nada por trás da onda. Shang continuou lançando seus ataques, mas desta vez, eles acertaram a onda entre ele e seu oponente. Após 3 ataques, um buraco se abriu dentro da onda, e o sentido do espírito de Shang finalmente pôde ver o que estava por trás dele. E ele imediatamente disparou para o lado. Xing. Uma lança de terra, envolta em mana verde, passou por Shang em velocidades que deveriam ser absolutamente impossíveis para um mago de afinidade da terra alcançar neste nível. Se Shang já não esperasse aquele ataque, ele teria sido atingido. O mago estreitou os olhos quando viu que Shang havia evitado seu ataque. Se Shang estivesse no lugar do mago, ele teria feito a mesma coisa. Faça o oponente esperar um ataque com uma certa velocidade, mas depois solte um ainda mais rápido atrás do primeiro. Shang sabia que o mago havia sido considerado poderoso, e Shang imediatamente presumiu que o mago escolheria o melhor curso de ação com base no que ele faria. Foi assim que Shang soube que esse ataque viria. Ele não sabia como o mago conseguiria lançar um ataque tão rápido, mas assumiu que o mago tinha uma maneira de conseguir isso. Mas depois de ver o ataque, Shang percebeu o que o mago da terra havia feito. Com certeza, este é um gênio. O mana verde ao redor da lança de terra era o mana do vento, e a maneira como o mana do vento se comportava era muito familiar para Shang. Este foi o conceito de movimento do vento. Gerald conhecia o mesmo conceito. O conceito principal do mago da terra é provavelmente algum tipo de conexão com o solo. A onda é enorme e mover as garras rapidamente pela terra também não deve ser fácil. Mas como um poderoso mago inicial, ele já compreendeu um segundo conceito de uma afinidade diferente e o incorporou em seu conceito principal. Se bem me lembro das palavras de Gerald, a maioria dos magos da Terra vai para o conceito de base, um conceito que lhes permite controlar a Terra ao seu redor com habilidade incrível, desde que tenham um contato físico com ela. As garras ao redor de seu escudo de mana mantêm imóvel, mas também mantém a conexão com o solo. Ao usar as garras da Terra, ele essencialmente entrou em um estado de base contínua. Shang analisou tudo em um piscar de olhos e já havia continuado seu ataque. O plano secundário do mago também falhou, pois Shang já o havia previsto.
Se o oponente de alguma forma conseguisse evitar o ataque, ele teria se movido para um local onde não houvesse nenhum buraco dentro da muralha de terra. Nesse ponto, a muralha de terra os atingiria. Mas Chang apenas evitou para o lado e então evitou de volta, a onda passando inofensivamente por ele. A velocidade de Chang aumentou conforme ele lançou mais blasts, e o mage teve que usar outro Mana Step para ganhar distância. Cada uso do Mana Step era caro e exauriria muito mana do mago. Quando Chang viu que seu oponente havia usado Mana Step, um fogo apareceu em seu olho direito. Bang! Em vez de liberar outra Shooting Star, Chang jogou seu sabre para frente. A velocidade do sabre era muito maior do que a velocidade do Shooting Star, e Chang estava apostando no fato de que o mago não estaria pronto para usar outro Mana Step imediatamente após usar o primeiro. Ele se sentiria seguro com a distância adicional e planejaria sua próxima ofensa. Os olhos do mago se arregalaram quando ele viu o raio preto ridiculamente rápido atirando nele. Boom! O fogo negro ao redor da espada explodiu ao atingir o escudo de mana, e o mago percebeu aterrorizado que havia acabado de perder 50% de sua mana. Quão poderoso foi esse ataque? Uau! No instante seguinte, a área ao redor do mago ficou escura como breu, e nem mesmo seu sentido espiritual conseguiu entender o que estava ao seu redor. Então, ele viu um olho na escuridão e seu cabelo se arrepiou. Como seu oponente já havia chegado na frente dele. Havia quase 2 quilômetros entre eles. Bang! 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 Em apenas um instante, 4 raios negros atingiram o escudo de mana do mago em lugares diferentes. Os ataques foram tão rápidos que o mago nem conseguiu reagir com Mana Step. O mago finalmente usou o Mana Step, mas ele não tinha mais mana. Ele não tinha mana suficiente para usar o Mana Step. Uma borda preta cresceu na visão do mago. O corpo de Chang passou pelo mago. E o mago caiu em vários pedaços. Sword Golf Magic. Capítulo 463. Quando o mago morreu e os aplausos voltaram, Chang respirou fundo. Seu corpo ficou um pouco menor. Seu Longsword Stat pode ser comparado a um meteorito. Tinha um poder ofensivo incompreensível, mas cada ação minava Chang de sua mana e energia vital. Se o poder ofensivo neste estado não fosse suficiente, Chang desapareceria. O oponente nem precisaria matá-lo, já que seus próprios poderes fariam isso por eles. Chang recuperou a energia vital perdida absorvendo o cadáver. Felizmente, a escassa energia vital do mago foi apenas o suficiente para recuperar o pouco de energia vital que Chang havia usado. Chang convocou um pouco mais de minério e devolveu a espada ao seu estado sabre antes que a roda aparecesse. Nível 7, fraco e mago médio alto. Esta é a primeira vez que alcancei o nível 7 contra os magos. Na minha primeira vez, usei entropia no nível 6, e na segunda vez, a luta no nível 6 terminou empatada. Isso representou um passo importante no crescimento da Chang. Ele agora poderia derrotar quase todos os magos que estavam um nível acima dele, exceto para os poucos selecionados que criaram um caminho igualmente impressionante como Chang. Finalmente, Chang alcançou o poder necessário para pular 2 níveis contra mages. Chang não tinha certeza se poderia vencer um poderoso Midig Mage, mas estava confiante em lutar contra um mediano. A roda parou, mas Chang não olhou para ela. A afinidade de seu oponente não importaria. Xing. O oponente de Chang apareceu e o sino tocou. Chang imediatamente lançou Shooting Stars e Densuns, e seu oponente convocou Mana Shield e recuou com Mana Step. Então, o oponente de Chang lançou uma mão ilusória que golpeou alguns dos ataques de Chang para o lado, mas alguns deles ainda conseguiram. Todo mago tinha acesso a esse tipo de feitiço, mas apenas os orgulhosos e arrogantes realmente usavam. Eles acreditavam que eram bons o suficiente para bloquear todos os feitiços com este feitiço, mas muitas vezes não era o caso. Quando o mago percebeu que não conseguiria bloquear todos os ataques de Chang, eles pararam e olharam para ele com veneno em seus olhos. Xing. E eles usaram um Mana Step para chegar bem na frente dele. Ao mesmo tempo,
Eles usaram o mesmo feitiço novamente para atacar Shang. Este feitiço criou algum tipo de campo de força que imitava a forma de uma mão gigantesca e ilusória. O mago provavelmente queria dar um tapa em Shang por seu desrespeito em acertá-los. Quando Shang viu o mago se aproximando dele, sua expressão não mudou. Boom! Quebra a estrela. O mago foi jogado para trás com uma força incrível e perdeu quase 20% de sua mana. Enquanto eles ainda estavam sendo jogados para trás pelo ataque do oponente, Shang já havia chegado na frente deles. Bang! 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 Uma enxurrada incompreensivelmente rápida de ataques atingiu seu Mana Shield, e sua mana caiu em velocidades surpreendentes. Por um segundo, o mago entrou em pânico, e eles não sabiam como reagir a tal ataque. Eles nunca haviam lutado com um lutador físico antes. O que eles deveriam fazer? Então, eles decidiram usar o Mana Step. Em um instante, eles apareceram a 1 quilômetro de distância de Shang. Uau! Mas Shang também apareceu lá. Era como se os dois não tivessem se mexido. Bang! 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 Rachadura. O escudo de mana do mago quebrou e, um instante depois, o mago foi cortado em pedaços. Shang respirou fundo e recarregou sua exausta energia vital com sua mana. Então, ele absorveu o cadáver e recuperou parte dele. Desta vez, não havia o suficiente para reabastecer todos os seus recursos desperdiçados, mas o tempo de espera entre os níveis daria a Shang tempo suficiente para retornar ao seu pico. Quando a roda voltou, uma longa faixa negra no mundo interior de Shang começou a se dissipar. A listra preta a levou do local original de Shang ao atual. Esta foi uma das novas técnicas de Shang para seu Long Sword Stat. Shang havia usado Mana Step com bastante frequência no passado e salvou sua vida muitas vezes. No entanto, a partir deste ponto, Shang não usaria mais o Mana Step, a menos que houvesse algum tipo de caso marginal em que seria realmente útil. Assim como Shang encontrou novas maneiras de incorporar sua Light Affinity em suas lutas, ele também encontrou novas maneiras de usar sua Darkness Affinity. Esta técnica foi criada complementando o custo significativo de Mana Step com energia vital. O efeito dessa técnica era quase idêntico ao Mana Step, mas em vez de consumir 100% da mana dentro de sua mente, Shang agora usava apenas 20% da mana em sua mente e cerca de 5% de sua energia vital. Mana Step não deixou rastros, mas essa técnica deixou um rastro preto para trás devido à energia vital que havia se transformado em Darkness Mana. Shang chamou essa nova técnica de choque. O objetivo do choque era se aproximar de seus oponentes, podendo ser usado até 5 vezes em uma única luta. O choque foi a principal razão pela qual o estado da espada longa de Shang foi tão rápido. A enxurrada de ataques que matou seus dois últimos oponentes usou um princípio semelhante. Para criar esse ataque sem fim de ataques, Shang consumia continuamente sua energia vital para aumentar a velocidade de sua espada. Ao mesmo tempo, Shang carregaria sua espada com uma quantidade significativa de Darkness Mana a cada ataque, consumindo ainda mais sua energia vital. Isso criou uma rápida explosão de ataques poderosos em um pequeno intervalo de tempo. Shang chamou essa técnica de raiva. Choque e raiva eram as duas técnicas principais de Shang dentro de seu estado de espada longa, mas ele tinha mais algumas. O Mago da Terra foi enterrado na escuridão perto do fim de sua batalha, nublando sua visão e sentido do espírito. A técnica que Shang usou para realizar isso foi semelhante à Lua Nova, o domínio gelado durante seu grande estado de espada. No entanto, o domínio era muito menor do que Lua Nova e não dava a Shang nenhum poder ofensivo adicional. Simplesmente obscureceu os sentidos de seu oponente, tornando mais difícil prever o que Shang faria a seguir. O Mago das Trevas que Shang lutou no último julgamento usou algo semelhante, mas em uma escala muito maior. Se Shang fizesse isso, ele precisaria se matar para obter energia vital suficiente. Isso obviamente não foi uma ideia muito boa. No entanto, ele poderia manter um pequeno domínio de escuridão ao seu redor sem usar muito de sua energia vital.
Shang chamou esse domínio de escuridão de isolamento. Havia mais duas técnicas para o estado da espada longa de Shang, mas ainda não eram necessárias. Enquanto Shang se recuperava, ele olhou para o volante. Nível 8, Mago Médio Médio Alto. Sword Golf Magic. Capítulo 464. Shang observou a roda enquanto Suor recuperava seu estado sabre. A roda parou, e a afinidade de seu oponente era metal. Xing. O oponente de Shang apareceu e Shang olhou. Era uma mulher com cabelos prateados e sobrancelhas pontiagudas. De certa forma, ela se parecia um pouco com Sarah. A maga também tinha essa aura ao seu redor que afastava as pessoas dela. O bobo da corte ergueu lentamente o martelo e tocou a campainha. Ding! Como sempre, Shang começou seu ataque de Shooting Stars e Densuns. O mago ativou Mana Shield e usou Mana Step, como sempre. Os ataques de Shang continuaram enquanto ele avançava em direção ao inimigo. Nesse momento, a maga estreitou os olhos e moveu os dedos para o lado. Xing. Bang. Uma pequena agulha de metal saiu de sua mão e atingiu uma estrela cadente, fazendo-a explodir prematuramente. Bang. 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 A mesma coisa aconteceu com todos os outros ataques de Shang. Parece que meu ataque básico não vai me levar muito longe contra esse oponente. Shang mudou seu estilo ofensivo e apenas lançou Idensuns. O mago usou outra agulha para parar Idensun. Woshi. No entanto, a agulha errou. Idensun de repente desmoronou em uma estrela cadente em um local aleatório. Esta foi a mesma coisa que Shang usou contra aquela aranha no nível 9 na categoria besta. Era a ruína das pessoas que podiam bloquear seus ataques com golpes precisos. Bang. A nova Shooting Star atingiu seu Mana Shield, e ela perdeu cerca de 4% de sua mana. Ela tentou parar os próximos dois ataques novamente, mas eles apenas desmoronaram em lugares aleatórios, tornando impossível para ela prever onde teria que jogar suas agulhas. Depois de ser atingida por 3 ataques, ela decidiu mudar sua abordagem. Em vez de atirar apenas uma agulha de cada vez, ela tirou um monte de agulhas de uma só vez. Isso funcionou, mas também exigiu que ela usasse mais mana. Embora ela ainda estivesse recuperando mais mana do que estava usando, ela não estava se recuperando muito. Então, seu focus acendeu. Xing. O espaço à sua frente parecia se deformar quando um corte quase imperceptível viajou pela realidade em direção a Shang. Este foi o mesmo ataque que um alto mago usou enquanto Shang estava atacando um dos acampamentos do Reino da Grande Montanha. Bang. Shang usou um Ice Blast para saltar sobre o ataque, mas uma segunda fatia disparou rapidamente no novo local de Shang. Bang. Shang disparou em direção ao chão novamente, evitando o segundo. Um poderoso alto mago provavelmente teria cronometrado melhor esse ataque, mas um poderoso alto mago também tinha a capacidade de prever os ataques de seu oponente até certo ponto. Como um mago mediano, o oponente de Shang não tinha essa habilidade. Ela teve que agir de acordo com o que Shang fez, dando-lhe mais espaço para evitar seus ataques. Então, Shang começou a alternar seus ataques. Às vezes, ele estava usando Idensuns normais. Às vezes, ele estava usando Shooting Stars normais. Às vezes, ele estava usando Idensuns em colapso. Isso aumentou a taxa de ataque de Shang enquanto ainda era muito difícil de prever. Em vez de arriscar ser atingido, o oponente de Shang decidiu usar o Needlahai para bloquear todos os feitiços. Agora, ela estava usando tanto mana quanto estava se recuperando. Shang já tinha um bom controle sobre o estilo de luta de seu oponente. Ela pode usar essas agulhas sempre que quiser, e mesmo que elas não consumam muito mana, ser atingido por uma ainda será problemático o suficiente para forçar minha armadura a usar seus círculos mágicos. Se este mago estivesse no nível de Shang, ele provavelmente poderia apenas caminhar por essas agulhas. O máximo que fariam seria tirar um pouco de sangue de Shang. Essas agulhas usavam muito pouco mana, mas para um Midig Mage, muito pouco mana ainda era suficiente para ameaçar Shang. Parece que eu tenho que entrar no meu estado de espada longa novamente.
Shang se aproximou do alto mago até que apenas 800 metros estivessem entre eles. Então, quando Shang estava prestes a lançar uma Shooting Star normal, ele jogou seu sabre. Os olhos da maga se arregalaram e ela disparou um Needle Eye no sabre de Shang. Clink, clink, clink. As agulhas ricochetearam inofensivamente na espada e atingiram seu escudo de mana. Bolon. Quebra a estrela. Ela perdeu muito de sua mana e foi jogada para longe. Xing. Mas Shang já estava na frente dela. Choque. Então, o mundo a seu redor ficou preto. Isolamento. Mas em comparação com a última luta do mago Shang, este sabia o que fazer. Um arranjo de agulhas apareceu em suas mãos. Mas então, seus olhos se arregalaram. 4 outros Shangs apareceram ao seu redor, e todos pareciam reais. Todos eles levantaram suas espadas com uma velocidade impressionante. Nesse momento, a maga estreitou os olhos. Ela deixaria o ataque acertar. Ela sabia que 4 dos 5 Shangs tinham que ser ilusões, e ela sabia que só seria atingida por um deles. Nesse ponto, ela saberia quem era o verdadeiro. Todos os 5 Shangs atacaram. Naquele momento, ela percebeu que eles não iriam atacá-la ao mesmo tempo. Havia uma pequena lacuna entre sempre que um golpe atingia. Bang! 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 O mago respirou fundo de terror. Todos os 5 ataques minaram sua mana. E ela ainda não sabia quem era o verdadeiro. Esta foi outra nova técnica para o estado da espada longa de Shang. No Commander Stage, Shang havia criado Shadow Image e Vanish, e essa técnica era uma fusão mais refinada dessas duas. Isolation já tornou fácil para Shang usar Vanish devido a todo o Darkness Mana ao seu redor, e criar algumas Shadow Images também foi fácil dentro de Isolation. Quando Shang usava essa técnica, ele se movia rapidamente em um estado invisível e acertava onde quer que uma das imagens das sombras atingisse seu oponente. Isso significava que o oponente de Shang não estava cercado por 4 ilusões, mas 5. Esta técnica foi projetada para colocar o inimigo em pânico. Eles não teriam certeza do que deveriam atacar e eram mais propensos a cometer erros devido à alta pressão que essa técnica colocava em suas mentes. Eles acreditariam que seriam atacados por todos ao seu redor. Shang decidiu chamar essa técnica de paranoia. E a paranoia fez seu trabalho. A maga entrou em pânico e decidiu atacar todos os 5 Shangs com uma matriz de agulhas. Mas as agulhas atravessaram todos os Shangs sem feri-los. Bang! 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 Outros 5 ataques acertaram. Então, o terror do mago explodiu. Uma quantidade enorme de metal mana se reuniu ao redor dela e, um instante depois, explodiu para fora. Parecia que a realidade ao seu redor foi cortada por centenas de cortês se espalhando de sua localização. Ela destruiria tudo ao seu redor. Com certeza, a escuridão ao seu redor desapareceu, assim como os 5 Shangs. Xing. E então, a escuridão voltou, assim como os 5 Shangs. Quando Shang a viu preparar seu ataque, ele usou choque para recuar para longe. Então, ele usou outro choque para se aproximar novamente. Os ataques de Shang foram rápidos demais para reagir por ela em seu estado atual. Bang! Bang! Rachadura. Xing. Xing. E ela estava morta. O terceiro ataque quebrou seu escudo de mana e os 2 últimos a dividiram em pedaços. O corpo de Shang havia murchado um pouco, mas ele provavelmente poderia se recuperar antes da próxima luta começar. Ele sabia que o próximo adversário não seria fácil. Sword Golf Magic. Capítulo 465. O cadáver desapareceu e os aplausos voltaram quando Shang respirou fundo. Além disso, Shang convocou algum minério para fazer a espada retornar ao seu estado de espada colossal. A próxima luta seria muito difícil, e Shang tinha que estar em sua forma mais forte se quisesse ter uma chance. Shang olhou para a roda, que acabara de retornar. Nível 9, poderoso mago médio alto. A roda começou a girar e Shang esperou. Eventualmente, ele se estabeleceu em uma das afinidades mais raras. Foi luz. Um poderoso mago de luz.
Shang pensou com as sobrancelhas franzidas. Shang não havia lutado com Lynch Mage antes. A Lynch Affinity era rara, e os mages que a possuíam geralmente não eram os maiores fãs de lutar diretamente contra seus oponentes. No entanto, Shang não estava mais lutando contra magos novos ou medianos. Não, ele estava lutando contra um gênio alto mago com afinidade leve. Se Shang conseguisse tornar a Lynch utilizável de uma maneira um tanto ofensiva, um alto mago poderia realizar a mesma coisa. Shang também se lembrou do Arquiduque. O Arquiduque também tinha afinidade com a luz. Se ela não tivesse muito poder, ela não seria arquiduquesa. Shang sabia como os Lynch Mages podiam lutar. Afinal, ele havia recebido muitos compêndios de feitiços caros de geral naquela época. Não se sabia muito sobre como os Lynch Mages lutavam, já que a afinidade era tão rara, mas geral também contou a Shang sobre como o Arquiduque realmente lutou. O principal conceito do Arquiduque era a iluminação. Com base no nome, o conceito parecia fraco e inutilizável durante uma batalha, mas nada poderia estar mais longe da verdade. O brilho e a distorção de Shang estavam relacionados ao conceito de iluminação. Xing. O oponente de Shang apareceu e ela olhou. Era uma jovem de cabelos brancos, um sorriso tranquilo no rosto. Shang se preparou. O bobo da corte ergueu o martelo e bateu no sino. Ding! Shang imediatamente explodiu em seu estado de espada colossal. Ele também ativou Distortion, mas não estava muito confiante se funcionaria contra um Lynch Mage ou não. A mulher abriu os olhos e olhou na direção de Shang com um brilho interessado em seus olhos. Ela ficou surpresa por haver realmente um lutador físico no mundo que pudesse lutar contra ela. Além disso, o lutador físico realmente usou Lynch. Isso definitivamente a interessou, mas ela não perdeu a calma. Ela havia participado de muitas batalhas estranhas e podia se adaptar rapidamente a uma nova situação. Em um instante, seu primeiro feitiço já havia terminado, e na verdade não era Mana Shield. Ela sorriu um pouco para Shang antes que tudo ao redor de Shang desaparecesse em um domínio de pura luz. Isso era muito semelhante ao isolamento, mas em vez da escuridão, o inimigo de Shang estava usando a luz para obter um efeito semelhante. Enquanto Isolation usou o princípio do nada e da solidão na escuridão para se livrar do mundo ao redor de uma pessoa, o mago alcançou o mesmo resultado, mas com o oposto. Em vez de fazer o mundo ao redor de Shang parecer vazio, parecia muito cheio. Era como se houvesse tanta coisa em torno de Shang que ele não pudesse ver além de nada. Seu olho direito não ajudou, e seu sentido espiritual obviamente também era completamente inútil. Ainda mais, Shang não sabia exatamente como esse feitiço funcionava. Ela lançou um feitiço em sua mente. Afinal, era possível que esse domínio de luz realmente não existisse na realidade. Talvez só existisse na percepção de Shang. Ela lançou tudo ao seu redor neste domínio de luz. Ela apenas criou uma pequena área de luz ao redor de Shang e a moveu junto com ele. Shang franziu as sobrancelhas e desativou seu sentido espiritual. Então, ele se concentrou em algo que não usava há muito tempo. Mana Visão. Um Spirit Sense era estritamente superior a Mana Vision, e Shang não usava Mana Vision há muito tempo devido a isso. Shang ainda não conseguia ver seu oponente, mas viu outra coisa. Ele poderia finalmente dizer como o mago havia usado o feitiço. Mesmo que Shang não pudesse ver fora do domínio, ele poderia dizer o quão grande era devido à densidade de Lynch Mana ao seu redor. No momento, o domínio tinha cerca de 10 metros de largura e cercou Shang enquanto ele continuava correndo. Shang tentou absorver o Lynch Mana ao seu redor, mas na verdade havia uma vontade nisso, tornando isso impossível. Bang! Shang de repente explodiu para o lado. O domínio o seguiu perfeitamente. Não houve nenhum instante de hesitação. Isso disse a Shang outra coisa. Existe uma vontade inumana, e ele continua me seguindo perfeitamente. Controlar este domínio a tal ponto torna impossível que ele tenha sido lançado passivamente sobre mim. Se fosse lançado passivamente em mim, ficaria mais fraco conforme eu me movesse, ou não haveria vontade nele. Isso significa que ela está canalizando ativamente a habilidade,
tornando impossível para ela lançar pessoalmente quaisquer outros feitiços. Além disso, o uso de mana de tal feitiço tem que ser alto. Boron. Shang foi jogado para trás e os círculos mágicos em sua armadura foram ativados. Agora mesmo, Shang tinha visto apenas um lado de seus arredores de repente escurecer e, no momento seguinte, ele foi atingido por algo maciço, rápido e pesado. Se a armadura de Shang não tivesse ativado, ele teria se transformado em um respingo de sangue. Mesmo que o próprio mago não pudesse lançar nenhum outro feitiço, a mesma coisa não era verdade para seu Focus. Enquanto ela mantinha vivo o domínio da luz, seu Focus criava um feitiço ofensivo após o outro. Os feitiços de um mago médio já eram insanamente rápidos e bastante difíceis para Shang se esquivar. Sem poder ver o feitiço, esquivar-se tornou-se completamente impossível para Shang. Ele não conseguia nem bloquear tão rápido. Os círculos mágicos na armadura de Shang foram desativados novamente, mas a armadura ainda poderia bloquear mais um ataque. O corpo giratório de Shang rapidamente se endireitou, mas Shang já havia perdido todo o senso de orientação. Shang sabia que havia sido atingido por uma pedra enorme. Se fosse uma bola de fogo ou um raio, Shang saberia para onde precisaria correr para encontrar o mago. No entanto, a enorme pedra jogou Shang para longe e o fez girar descontroladamente, tornando completamente impossível julgar de onde o ataque realmente veio. Não estou surpreso que ela seja uma poderosa maga média. A capacidade de isolar um inimigo à distância é aterrorizante. Eu preciso fazer algo antes que ela dispare outra pedra. O olho direito de Shang se estreitou. Seu cabelo se arrepiou e partes de seu corpo começaram a desaparecer. Só havia uma coisa que poderia se livrar desse feitiço: domínio da entropia. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.